Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala pessoal, hoje na 3X Action TV estou com o Kleber Ferreira, brotherzão, literalmente, o cara é grande. Clebão, se apresenta, faça as honras da casa aí. Clebão é especialista em crossfit, preparação física e qualidade de vida, acertei? Isso aí. Então defina os temas para nós. Tudo bem, galera? Vamos lá, é assim... Eu sou educador físico, né? Eu tenho especialidade aí em obesidade e emagrecimento, biomecânica do movimento e me especializei bastante na modalidade de CrossFit, né? Então, sou formado desde 2004, trabalho com personal desde então, né? E pratiquei atividade física desde os 16 anos. Então, foi dali, né, dos 16 anos que me despertou essa coisa do educador físico. Na verdade, o educador físico ele entende melhor isso quando ele passa por uma educação física na escola de qualidade. E foi o que aconteceu comigo. Passei por uma qualidade muito boa quando eu fazia um curso especializado no Senai, né? Onde eu tive uma educação física muito apurada e aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça e em um determinado momento da minha vida eu parti para esse lado. E aí fui estudar. Eu sou testemunha do profissionalismo do Kleber, que quando eu conheci ele, eu estava mudando de modalidade, e aí fui fazer umas perguntas para ele de atletismo, e ele falou, olha, no momento eu não sei, mas volta daqui 10 dias que eu vou pesquisar, e aí eu te passo. E depois de 10 dias eu voltei, ele me passou um treino sensacional, e a gente acabou desenvolvendo mais os treinos, e é um excelente profissional. Teve a humildade de falar que não sabia, mas iria pesquisar. Ao contrário de muitos personagens que entendem de tudo e passam treinos muito errados, né? E queimam quem é profissional de verdade. Não é, Clebão? Legal, cara. Vamos começar o papo aqui? Bora. Para quem está começando, para quem está precisando começar a treinar por uma necessidade médica ou porque a autoestima está baixa, né? Que a autoestima já virou baixa estima. Né? É verdade, já Trocadilho. Mudou o conceito. Então, assim, o que você diria para as pessoas que estão querendo começar, que estão com ansiedade, problema de qualidade de vida, se sentindo mal? Por onde começar, como começar, que você pode dizer para a gente? É assim, Sérgio, a atividade física, para quem nunca praticou, é um problema porque a pessoa não gosta, né? Então, a gente tem que buscar estratégias para que isso venha acontecer. Então, se a pessoa precisa, por uma questão médica da prática da atividade física, ela precisa se respaldar em outras pessoas. Então, eu diria que para essa pessoa, ela tem que buscar alguém que esteja passando, talvez, pela mesma dificuldade e se apoiar nela para ir juntas fazer e buscar alguma coisa. Fica tudo mais fácil quando você tem alguém do seu lado e que passa pela mesma situação, ou alguém que já faz e que te abraça e te dá um caminho, dá uma direção, porque você não pode estar sozinho nessa hora. Porque geralmente as pessoas estão sozinhas, né? E ainda tem um outro fator, que de repente ela tem iniciativa, se inscreve numa academia, mas se ela chega numa academia, tem pessoas com a forma física diferenciada, elas se sentem constrangidas. Então, assim, como que ela poderia lidar nessa situação? Porque a pessoa está sozinha, não tem referência e chega num lugar e é tudo estranho e ela se sente inferiorizada. Ou até mesmo humilhada, porque se ela está acima do peso, está gordinha e vê o pessoal
em boa forma, é constrangedor, né? É muito. Isso daí acontece, é muito, Sérgio, que isso acontece. Então, assim, o principal é a pessoa ter na cabeça o objetivo que ela tem dentro de uma academia ou do que ela precisa fazer. Então, isso tem que ser primordial. Ela tem que escrever num papel quais são os seus objetivos, o porquê que ela está fazendo aquilo e ler isso todos os dias. Isso daí faz com que ela reforce diariamente a necessidade daquilo que ela tem que fazer. Esquecer o mundo lá fora, esquecer as pessoas que estão em volta. Porque, realmente, você chegar num ambiente onde você nunca frequentou, e você vê pessoas que têm um corpo bonito, que treinam bem, que aguentam ficar 1, 2 horas treinando. Isso realmente são fatores que desmotivam. Mas a pessoa tem que ter isso muito bem organizada dentro da cabeça dela, que o que ela está fazendo é por ela e não pela sociedade, não pelas outras pessoas. Inclusive, né? quem está lá com corpo bonito já chegou lá com corpo feio. Com certeza. Né? Um dia já foi gordinha. Exatamente. Eu já fui gordinho, todo mundo. Eu também já tive fases que fui gordinho, já fui mais forte, já fui magro. Então, são fases da vida. Meu apelido né? no colégio era estranho. Então, não que mudou muita coisa, né? Mas é importante a pessoa saber que aquilo vai mudar a vida dela, assim como mudou de muitas outras, né? E que o mais importante é ela se sentir bem dentro dela. O que vai acontecer com o corpo é consequência da felicidade que ela tem em ir treinar, do que vai fazer bem para ela, primeiro dentro da cabeça. O corpo é uma consequência. A forma física é uma consequência daquilo que ela está buscando e ela precisa ter paciência, né? Paciência para olhar para um corpo e falar, eu quero aquele corpo. Não vai pelo corpo, vai pelas sensações do que está te fazendo bem. Que isso vai ser o principal fator que vai te dar continuidade e vai te dar suporte para ir mais longe e ficar bem, né? Na verdade, ela é isso. praticando atividade física, ela vai gerar alguns hormônios, algumas substâncias dentro do corpo que vão fazer ela se sentir bem, não é isso? Exatamente. Toda a prática da atividade física libera hormônios que dá a sensação de bem-estar. Endorfina, né? A endorfina, dopamina. Isso, e vai longe. Só que a pessoa ela precisa ter uma frequência para isso acontecer. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser 1 hora todos os dias. E aí vai muito do profissional que está ali olhando para essa pessoa e estendendo o braço para poder dar toda a segurança e a informação que ela precisa. Nem sempre fazer todos os dias vai trazer bons resultados. Não é assim. Qual seria o mínimo indicado para isso, para começar? É assim, depende muito... Quantos dias e horas por semana? Assim, olha, isso aqui é um mínimo e com esse mínimo você já vai ver diferença na sua vida. Vamos pensar que 3 vezes na semana, né? Entre 30 e 40 minutos, você já, por sessão de treino, você já tem uma mudança dentro dos primeiros 3 meses, que é o tempo mínimo para você ter uma mudança morfológica, né? Você já tem algum resultado morfológico, que eu digo é na parte física. Mas desde a primeira sessão, a pessoa ela já modifica toda vez que... modifica as sensações dela internas, os hormônios, as emoções, o bem-estar já vem desde a primeira sessão. Então, isso é o suficiente para você dar um início para uma vida mais saudável. Necessariamente a pessoa não precisa entrar numa academia. Se ela não tem dinheiro, está desempregada, pode ser caminhar na rua, subir escada do prédio, qualquer atividade física. Vamos pensar assim, para quem não faz nada, qualquer coisa já é algo significativo. Mas o cuidado lógico de você não sair fazendo o que você vê dentro de uma rede social ou aquela pessoa que você vê diariamente como forma de motivar você a ir para fazer atividade física, que você tem que fazer as mesmas coisas. Por isso que existe o profissional justamente para dar uma direção, né? Nesse sentido. Então dá para se fazer muita coisa sem você estar dentro de uma academia. Hoje a internet favorece você a se movimentar. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Tem que saber selecionar bem, porque se você... A gente sempre bate nessa tecla. Tem muita gente que tá no Instagram postando, mas aí é luz, ângulo,
filtro, É tudo. é drogas. É tudo. E nada daquilo é verdadeiro, é tudo fake. Então, Tanto- assim, por isso a gente sempre fala, toma cuidado, procura um profissional, Tanto né? é Assiste que- nossos vídeos, porque vão ter profissionais aqui para ajudar vocês e passar a melhor forma. Teve de até se uma época aí movimentar. que a questão das meninas que faziam os blogs, né, nas redes sociais se destacavam, mas é sempre o que você vê na internet ali, no Instagram, numa rede social, é sempre a parte bonita da coisa, né? Sim. É o que vende. E ali é muito superficial tudo isso que é necessário para você se dar bem, E né? E fazer geralmente direito, não né? é real, né? Geralmente não é real. Não é Até real. um tempo atrás tinha uma entrevista do putz, como chama? Fazia aquele programa Bem-Estar. Eu sei quem que é o rapaz, mas eu não lembro o nome dele. Bom, enfim, depois eu lembro. E ele falava assim, eu queria fazer um desafio com todo esse pessoal que está na internet, fazer um exame de doping, para ver quem é real e quem não é. Né? É difícil, tem muita Márcio gente Atala. tem muita gente que usa de recursos para poder potencializar uma coisa que hoje na nossa cabeça a gente tem que ter, que a qualidade de vida é o que vai te trazer longevidade, né? E aí você precisa ter muito bem isso na tua cabeça, porque se você for olhar para os lados, ver as pessoas, as modificações dos corpos, né? E assim, você vai cair num mundo que não vai te fazer bem. E não é real. E você vai ficar escravo daquilo lá, o que também não é o objetivo do exercício físico visando a qualidade de vida. Exatamente. Né? Que é o que eu falo. Não é a parte externa que define a tua saúde. O que vai definir é aquele histórico dos exames de sangue, dos seus níveis hormonais. Se tudo aquilo estiver bem equilibrado, é o principal fator que você pode qualificar se a pessoa está bem fisicamente ou não. E não pelo esforço ou pela proporção de força que ela tem que vai determinar se ela está bem de saúde, né? Até mesmo porque também ela acorda mais bem disposta, ela vai estar comendo melhor, ela vai Uma coisa puxa a uma outra, coisa né? puxa a outra. E aí a pessoa caminhou 2 quilômetros, no dia seguinte ela caminha 3, e ela vai vendo que ela pode cada vez mais, vai se motivando, e aí vira um círculo. E aí já pegou benéfico. aquela situação das sensações, né, do pós-exercício, que aí ela vai precisar dessa dose todos os dias. Sim. E aí que vira a chavinha na cabeça da pessoa. Ela busca, e aí a gente tem diversas alternativas de atividade física para poder se movimentar, né? Várias modalidades que o principal é você estar bem contigo e fazer aquilo que você gosta. Opção é que não falta, né? As pessoas hoje em Opção dia, é que não falta. a gente vê hoje em dia as pessoas buscam o corpo, buscam a fama instantânea nas redes sociais, mas poucas pessoas estão pensando na qualidade de vida. É. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que isso é o principal. Eu acho que isso que é o mais interessante. Ou quando você está numa fase de vida que você percebe que quando você começa a treinar, ou por obrigação, né, ou por uma necessidade, e que isso muda um pouquinho da sua qualidade de vida no seu dia a dia, aí você começa a olhar diferente. Aí fica uma questão de prioridade na vida, A né? gente pode até dizer que ela começa a acrescentar mais dias na sua vida, né? Com certeza. Mais dias Você com tem qualidade. mais dias com qualidade, É. principalmente com qualidade. Né? Você vai ter mais longevidade e, basicamente, hoje em dia, é o que eu costumo brincar, né? E falar com algumas pessoas. Aquela que tem 20 anos, às vezes não está nem aí para o físico dela. Você pega para o condicionamento físico, para a saúde. Aí você pega uma pessoa com 40, 50 anos, muito bem mais disposta fisicamente, do que uma pessoa que tem ali 20, 25 anos que não está lidando muito bem com a sua saúde, porque tem essa disposição, né? Quando a gente precisa e percebe que isso faz a diferença, e aí você entra num ciclo e você está muito mais preparado para poder suportar o teu dia a dia, né? Coisa que os mais jovens já têm isso por natureza, né? E uma coisa que você falou do preparo físico, a gente vê cada vez mais, você deve estar sentindo isso, executivos, profissionais de alto desempenho buscando ter preparo físico de atleta, porque a demanda da vida profissional é muito grande. Da vida profissional, da vida social, da família. Sim, e basicamente eu vou dizer aí, não vou falar 100%,
Mas eu posso te dizer que muitas pessoas vão buscar atividade física hoje porque precisa equilibrar aqui, ó. A cabeça. Não é o físico que faz com que elas vão lá e quando elas percebem isso, por isso que eu acho que a modalidade que eu hoje estou mais ativo, traz mais essa resposta para mim. As pessoas buscam o corpo, mas quando percebem que isso vai ser uma consequência, o quão bem, o quanto faz bem ela praticar, estar naquele ambiente com as pessoas, se socializando, é o que fideliza mais dentro da atividade física, né? Depois o que faz a mais pessoa bem. acho que entra nesse círculo benéfico, ela começa a perceber que o corpo é a consequência natural. É a consequência ela natural. Ela não visa mais o corpo, ela visa se superar, visa ter mais desempenho no trabalho, na vida social, com a família. E quando vai ver, o corpo foi. E já está acontecendo. E já está acontecendo. E vai acontecer. Dentro daquele biotipo dela, ela vai melhorar dentro daquilo que o corpo dela pode proporcionar, né? Não vai ter nem o meu corpo, nem o teu corpo, não vai ficar igual, mas vai melhorar muito. Então, isso para a autoestima é sensacional, né? Tem as limitações genéticas, de idade. Exatamente. Né, que as pessoas precisam ter um pouquinho de noção para não extrapolar, né? Para não passar do ponto de querer ir além, porque não vai chegar... Cada um é único, né? A pessoa é única, aquele físico é único. E aí pode ser que ela busque outras formas não tão saudáveis para ter aquilo. E quando tem aquilo, você olha e fala, peraí, já tenho, e agora? Estou mais feliz ou não estou? Estou me sentindo bem ou não estou? Aí fica para cada um. Não tem volta, né? Não tem. Bom, Clebão, para a gente continuar o papo aqui, explica para a gente assim, qual é a importância da musculação, já que uma das suas especialidades. Para quem está começando, para quem não está começando, explica, dá uma geral na importância da musculação para perda de peso, porque existe uma certa dúvida, né? Porque assim, bom, se eu quero perder peso, eu faço musculação ou eu vou correr. Certo. Ou eu faço um ou faço outro. E não é bem assim, né? É assim, ó, a musculação, tradicionalmente, é a primeira das atividades que é indicada para iniciar qualquer tipo de treinamento físico. Ela é a base para muita coisa, né? Se a gente for olhar para a perda de peso, ela tem importância em que sentido? Normalmente, e o que deveria acontecer, é a pessoa buscar a ajuda de um profissional da nutrição para iniciar o processo de emagrecimento, certo? Dentro desse processo de emagrecimento, você manter ou ganhar a sua massa muscular, ela é importante. E o melhor tipo de atividade para isso é a musculação. Inicialmente, a musculação vai te trazer um suporte para que nessa perda de peso, ou você diminua essa quantidade de perda de massa muscular que vai acontecer, ou você até ganhe e faz com que, entre aspas, né, aquele motor que está girando o teu gasto calórico diário esteja mais potente possível para que isso seja uma ferramenta para ajudar no emagrecimento. Então, o treinamento de força, que no caso é a musculação, ajuda a manter a massa muscular. Mas assim, Sérgio, não é sentar na máquina e fazer lá 12 repetições que eu estou fazendo musculação. Tem que ter um critério, tem que ter o critério. Ter um método. Exatamente. Uma progressão. Tem que saber lidar com isso, porque não é qualquer peso que você está levantando, eu digo tanto para mais quanto para menos, que vai fazer com que a musculação tenha ali a resposta necessária para o emagrecimento ou para qualquer outro tipo de atividade, né? Então, por mais que seja uma das atividades mais feitas, eu acredito que dentro da atividade física, mas a gente vê que as pessoas ainda acreditam que é só se movimentar ali um pouquinho. Não, existe método, existe um procedimento, existe uma forma correta para se colocar o peso, para se trabalhar com a intensidade e fazer aquilo funcionar. Como você vai fazer o movimento. Exatamente. Como que eu posso potencializar isso dentro do movimento, dentro da periodização, dentro... isso vai variar muito de pessoa para pessoa, em que nível que ela vai entrar na hora que você começa a falar em musculação, né? Não é só chegar lá, botar peso e levantar. Imagina. Você vai ficar acabado
uma semana e não volta mais. E aí você tem a quantidade de exercícios, o volume de exercícios, isso vai de corpo para corpo, Tem de uma pessoa para adaptação pessoa. do corpo da pessoa para o exercício inicialmente. Então é uma questão que é muito complexa, apesar de parecer simples, né? E aí entra o profissional. E uma coisa que eu vejo que poucas pessoas falam, que a musculação é fundamental para evitar lesões. Em todos os esportes. É a base, né? A musculação, o treinamento de força é a base. É aquilo. É algo que você tem que fazer, e eu acredito, né? Que o treinamento de força, e isso inclui a musculação, outras atividades também tem o treinamento de força, é uma das capacidades físicas que precisa ser bem trabalhada para você ter uma qualidade de vida e ter suporte para fazer tantos outros esportes ou modalidades, né? O treinamento de força é a base. Né? Inclusive, depois de ter feito, eu fazia Ironman, né? Longa distância, e meu treinador falava assim, pô, mas você não se machuca, né? Eu falava, porque eu faço o mínimo de cuidado com musculação, inclusive com a sua ajuda. Então, eu fazia longa distância e de um certo alto desempenho que dificilmente me machucava. Quando eu parei de competir, que eu comecei a me machucar. Porque você relaxa, você, não preciso fazer, tô com preguiça. Aí você vai fazer o que você achava que você fazia antes, aí já era, né? E aí você vê que o treinamento de força para esse objetivo, ele se enquadra dentro de uma condição diferenciada daquele treinamento de força que outra pessoa venha querer desenvolver. Então, por isso que eu falo que o especialista, né, o profissional, ele tem que ter o olho clínico para saber dosar o que cada um vai precisar. E dentro da sua modalidade, por exemplo, a gente precisa entender o que você está fazendo para eu poder saber como que eu encaixo essa parte do treinamento de força. Onde né? é mais exigido. Exatamente, inclusive, o que precisa. Que as pessoas também não têm noção é que a musculação não só evita, como alivia as dores nas costas, problemas de coluna, problema de joelho. Muita gente sofre de dor, tem problema de coluna ou dor de joelho, problemas no joelho, causados por não estar fortalecido. Tem dois fatores aí importantes, né? Quando a gente fala de dor e de lesão. Primeiro, geralmente, é a parte de força. Então, vamos pensar na minha articulação do ombro, que é uma das mais complexas, né? Eu tenho um vasto número de músculos aqui que vai fazer com que eu desenvolva a força. Então eu preciso ter força, eu preciso ter a mobilidade, eu preciso ter a potência, eu preciso ter todo esse conjunto de fatores que o músculo é capaz de oferecer para que minha articulação seja o mínimo sobrecarregada dentro de qualquer atividade. Então quem suporta qualquer impacto é o músculo. Quem consegue manter ali você fazendo um gesto motor é o músculo. Quando o músculo está fraco ou fadigado, a sobrecarga vai lá para o tendão, vai para a articulação, e aí é que vem a lesão. E aí, quando você tem uma lesão de tendão articular, isso demora mais para se regenerar. Né? Então, por exemplo, a pessoa que fica só sentada o dia inteiro, não se movimenta, a chance dela ter hérnia de disco começa a ser maior porque quando ela vai praticar uma atividade física que tem uma sobrecarga na coluna, possivelmente ela vai ter mais propensão a desenvolver qualquer lesão articular, porque ela não tem força. Ou com o decorrer da idade, ela vai com a musculatura fraca, vai sobrecarregando a coluna. Vai sobrecarregando. Imagina uma pessoa que está com sobrepeso, que fica sentada. E aí, quando ela vai lá no mercado pegar uma sacola, vai precisar fazer alguma coisa que exige força, e é ali que ela machuca. Força, e não é muita. Exatamente. Alguma força, esse que é o detalhe. Alguma força. Porque as pessoas acham que eu vou levantar um peso, vou levantar uma mesa. Não, é uma sacola. E aí não tem um gesto motor adequado para fazer essa força, que também é associado a isso que vem a lesão. É pegar alguma coisa de mau jeito e ainda fraco. É o famoso mau jeito. Não é mau jeito, né? É que tá fraco. Não tem a posição correta para fazer aquilo. E aí é a articulação que vai dar conta de sustentar. E nessa hora vem o problema. Então essa é a importância da musculação. Para qualidade de vida é fundamental. Exatamente. Porque não adianta ficar com preguiça. Hoje eu não quero fazer, não.
Porque se você não faz hoje, amanhã você está no fisioterapeuta. E aí é pior. E aí é lesão, é dor. Exatamente. É a disciplina, né? Você tem que buscar a disciplina. Aquilo que eu falei. Escreve num papelzinho uma lista das suas prioridades, do porquê que você precisa fazer aquilo. Isso para a vida toda, para qualquer coisa. E leia todos os dias isso. Se não quer escrever, faça um trabalho mental. Por que eu estou indo? Para que eu estou indo? E o que eu quero com isso? Para qualquer coisa que você faça na vida. E aí você vai entender e vai fazer melhor. E precisa querer. E aí vem a disciplina. Porque você vai ter dias que você não quer fazer. É natural. Eu tenho dias que eu não quero treinar. Aliás, o nosso corpo parece que ele foi feito para não fazer nada, para ficar em estado de O preservação. corpo ele tem uma capacidade que ele foi feito para se movimentar. Mas a mente não quer. É meio que você guardar energia, é uma coisa O corpo ele é instintiva. inteligente em que sentido? Guardar energia porque ele não sabe o que você vai precisar. E nessa hora, a massa muscular ela é um componente que atrapalha nesse gasto de energia, nessa economia de energia. E quando a gente quer emagrecer, a gente precisa ter mais. Então o corpo é inteligente. Se eu não estou treinando, para que eu vou ter massa muscular, que é um fator que gasta muita energia? O meu metabolismo basal vem muito dessa questão da massa muscular. O meu metabolismo basal, que é aquela energia necessária para manter o meu organismo funcionando sem me movimentar. O que o corpo quer fazer? Deixar o mais baixo possível para você sobreviver. E aí, preservar de que forma? Tudo que você come, vou estocar, porque eu não sei se eu vou ter energia, se eu vou ter esse alimento amanhã ou não. Isso é do organismo. E a gente tem que ir contra isso, porque se eu deixar isso acontecer, aí vem os problemas metabólicos que fatalmente você vai precisar de uma ajuda médica para poder dar conta de equilibrar isso daí com medicações e tudo, mas vai fazer falta essa atividade física para teu organismo funcionar. E para de funcionar tudo. Se regula um detalhezinho desse ciclo que o corpo precisa para funcionar, desregulou aqui, que desregula ali, desregula o outro e vai e vira uma cadeia. E aí, meu amigo... Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E pelo o oposto disso, quanto mais você se movimenta, mais energia você tem? Quanto mais você se movimenta, você promove com que os hormônios do corpo tenham que funcionar. São os hormônios contrarreguladores, o que vai controlar a tua temperatura, a tua frequência cardíaca, a disponibilidade de energia para fazer aquilo, e o corpo foi feito para isso. Então a máquina ela precisa funcionar integralmente, você precisa colocar essa máquina para funcionar, para tudo ficar funcionando muito bem. Se eu deixo ali meu carro parado, vamos fazer uma analogia aqui. Meu carro é um puta carro potente. Se eu deixar ele parado ali 2, 3 meses, o que vai arrear primeiro? A bateria. O carro não foi feito para ficar parado. Não foi feito para ficar rodar. parado, exatamente. E aí, se você não guia muito bem, pega buraco, isso, aí você vai ter problemas mecânicos. Que aí a gente faz analogia com as nossas articulações e tudo mais. Então, você tem que colocar ele para funcionar, para ele funcionar bem. Mas isso tem que ser sempre. É uma coisa que não é explicado para nós, né? Você tem que fazer manutenção no carro, na bike, no computador, mas ninguém fala que você tem que ter manutenção no teu corpo, em você. E só vai perceber quando... Estoura. Exatamente. Aí estourou, aí você vai no médico, aí já está com problemão, custa caro. Isso, e aí vai. Não é porque você tem ausência de doença que significa que você está com saúde. Você está em rota de colisão e não sabe. Entendeu? Então, ser uma pessoa saudável envolve vários outros conceitos que, além deles, estão o quê? A prática da atividade física. Bom, falando em prática de atividade física... Opa, enrolei tudo agora. Prática de atividade física. Ô, trava-língua. Fala um pouco do CrossFit. Vamos entrar um pouco no assunto do CrossFit, porque esse assunto tem muitas polêmicas, muitas dúvidas. Então, explica o que é o CrossFit, como praticar, como que começa essa brincadeira. Que não é bem brincadeira, né? É assim, ó, o CrossFit, primeiro eu vou falar um pouquinho de como entrou na minha vida, né? Eu trabalhei, como você sabe, muitos anos com musculação. Gosto de musculação, faço minha musculação hoje. Fiquei um tempo sem fazer, mas preciso dela. Não só para o CrossFit, mas para a vida. Mas o CrossFit entrou na minha vida de uma forma diferente.
Eu fui buscar um tipo de treinamento que é o levantamento de peso, que eu aprendi com um professor que na época trabalhava dentro da mesma empresa, que me convidava para fazer o curso, Reebok. Na Reebok. E aí tem o professor Índio que trabalhou e foi atleta de levantamento de peso, ele levava a barra dele, deixava na musculação, porque eu trabalhava, eu via ele treinando, me convidava para fazer o curso dele, eu falei, eu vou lá fazer. E aí, cara, me apaixonei pelo levantamento de peso. E aí fui treinar dentro da minha musculação, com os materiais dele. Só que aí eu precisava fazer mais, precisava ter um material, um espaço mais apropriado. E eu sabia que o CrossFit tinha isso. E aí entrei e fui conhecer o CrossFit. E aí me apaixonei, né? Mas basicamente assim, o CrossFit é uma modalidade onde você trabalha os movimentos que se usou muito o termo funcional, né? Os movimentos funcionais, nada mais é um trabalho que você mexe com o corpo todo, que a gente tem uma variação de estímulos e que a gente trabalha em alta intensidade. E faço essa aspas aqui porque essa alta intensidade é importante falar, mas que ao mesmo tempo me incomoda muito quando pessoas que não conhecem falam dessa tal alta intensidade. Mas basicamente é isso. É um treinamento que em um determinado momento você trabalha em alta intensidade e promove movimentos que que deixa o teu corpo mais inteligente. E a dinâmica de uma aula é o que faz a pessoa se apaixonar pela modalidade, entendeu? Então é um treinamento que tem variações de estímulos, de exercícios, e a gente faz isso todos os dias. Todo dia a gente tem um estímulo diferente, né? Para quem está começando a musculação, tem um certo receio, você tem categorias iniciantes, como é que funciona para quem está começando? Ou já entra todo mundo junto? Como é que é assim, Sérgio, o conceito do treinamento de CrossFit é bem simples, tá? Às vezes a gente deixa um pouco mais difícil de entender, mas é assim, todo dia a gente tem um treino diferente. E aí quando eu falo de variar estímulos, pensando que o corpo, dentro das 10 capacidades físicas que ele tem, né? O ideal é que você tenha as 10 capacidades físicas do teu corpo bem equilibrado. Ou seja, o corpo tem a capacidade de gerar força, de gerar resistência muscular, de ser potente. Então, a gente faz isso dentro da modalidade. E aí, nós proporcionamos isso em níveis de que as pessoas que estão praticando possam estimular isso dentro dessa aula. Então, uma pessoa que nunca fez nada, ela vai praticar o quê? Se hoje o específico do nosso treino é trabalhar potência, ela vai trabalhar a potência do corpo que ela pode fazer. E a pessoa que está mais condicionada vai fazer isso com muito mais intensidade, com muito mais propriedade, se ela tiver um gesto motor bem apurado. Então a potência que eu falo é levantar mais rápido, é correr um pouquinho mais rápido, é saltar um pouco mais forte, com mais velocidade. Então, se hoje no treino eu preciso fazer isso, todo mundo vai fazer, porque o corpo precisa da potência. Só que de acordo com a capacidade de cada um. Exatamente. E para quem mas tá começando dentro dessa aula, eu vou falar especificamente dos meus 2 boxes, né? Eu sou o head coach, eu sou o responsável técnico. Hoje, nós temos 4 categorias de intensidades dentro da nossa parte principal, onde a gente trabalha dentro da intensidade, que não é 1 hora de intensidade, tá? A aula dura 1 hora, mas não é 1 hora de intensidade. Isso que pesa na cabeça das pessoas. Quando fala intenso, é 1 hora fazendo isso? Não, não é 1 hora fazendo isso. São tempos curtos, várias vezes. Isso. Então, a intensidade você não trabalha de um longo período, porque o corpo não suporta. Mas vamos lá. Como é que funciona? A gente tem o que nós chamamos de iniciante. No mesmo treino, a gente tem o que nós chamamos de o amador, que é um intermediário. Temos uma categoria acima dela, que nós chamamos de RX. E a gente tem o elite. Então, dentro de um treino, quando a gente monta, eu monto pensando naquela pessoa que pode fazer aquele gesto motor com muito peso, se for o caso do dia de trabalhar com peso.
Aquela pessoa que já sabe fazer o gesto motor, mas ela não tem ainda condições de levantar muito peso, então esse é o meu RX. O meu amador, que é o intermediário, eu preciso colocar um volume de movimentos, porque ela está aprendendo ainda a fazer os movimentos e com uma carga que não vai fazer com que ela tenha dificuldade de executar esses movimentos. E o iniciante, basicamente, ele vai reproduzir os movimentos sem sobrecarga. Sobrecarga de peso, sobrecarga de volume, sobrecarga de intensidade. Ou seja, com mais pausa, com mais consciência e assim por diante. Primeiro ele treina o movimento, para depois colocar o peso. Isso para qualquer modalidade tem que ser assim. No CrossFit é a mesma coisa. Se eu vou fazer um movimento que eu preciso fazer só com o peso do meu corpo, que é um dos mais difíceis, né? O elemento ginástico, você controlar o teu próprio corpo já é um desafio. Então, se eu não domino ou se eu não tenho força para fazer isso, o que nós fazemos lá? Para a pessoa que tem mais condicionamento físico e sabe fazer o movimento, taca ali pau. Aqui você falou uma coisa, um ponto que ninguém fala, a importância do movimento. Do movimento é a referência. Ninguém fala isso. É o movimento, é a referência. Peso, Isso, vou fazer isso. É o movimento. Mas ninguém ensina e pega no pé do movimento. Exatamente. E aí esse daí eu sei que ele sabe fazer, então eu preciso potencializar. Eu quero que ele faça mais. Ou faça mais rápido. Para a pessoa que não tem essa condição, por fatores de falta de força ou de coordenação, eu vou proporcionar um movimento que se aproxime daquilo ou que serve como ferramenta para ela aprender lá na frente. Então ela vai fazer parte do movimento onde ela vai trabalhar potência, ela vai trabalhar força, vai trabalhar a parte de resistência muscular e que ela vai conseguir fazer, e esse volume de movimentos vai ajudar na coordenação para que lá na frente ela tenha condições de fazer o movimento completo, para que depois lá na frente ela tenha condições de performar em cima daquele movimento. Pode ser com peso, pode ser sem peso, pode ser o que for. Mas ela precisa trabalhar essa intensidade dentro daquilo que ela consegue fazer. E aí, de novo, para evitar lesão. Porque aí entramos isso. em outro ponto que o CrossFit tem fama de Até, causar lesões. No começo foi muito isso, né? Porque era novo, não se entendia muito, mas aí vieram os estudos e assim, está muito mais que claro que o CrossFit lesiona muito menos de que corrida, futebol e assim por diante. Basquete, muito menos. Mas os índices de lesões, falando um pouquinho de lesão, normalmente elas acontecem para os iniciantes, que não tem uma frequência. Aquele que... Sabe o jogador de futebol do final de semana? Que não tem a paciência de aprender os movimentos. Não, o jogador de futebol de final de semana. Faz uma vez por semana. E quer estourar. É. Mas nesse caso do CrossFit, é aquele que vem poucas vezes, há grandes possibilidades dele se machucar mais, né? E aqueles que já estão muito avançados e que aí, por uma questão de performar... Excesso de confiança. E aí também se machuca. Qual que seria o período ideal para o CrossFit? Quantas vezes por semana? Qual a periodicidade? Vamos pensar que eu preciso olhar para a pessoa para poder ter essa referência e poder falar. Mas como qualquer atividade física, 3 vezes na semana você já consegue produzir um volume de treino que vai te trazer benefícios. 3 vezes seriam 3 aulas de 1 hora. De 1 hora. Mas aí vamos pensar 3 assim... 3 horas por semana. 3 horas por semana. Mas vamos pensar na pessoa em si. Vamos desenhar um quadro aqui, uma possibilidade. Se eu pego um executivo que trabalha sentado o dia inteiro, 3 vezes por semana, beleza. Para aprender gesto motor, para ter o início do benefício da atividade física. Aí nós vamos pegar uma pessoa que é ativa fisicamente durante o dia. Que vamos supor que é aquele cara que trabalha transportando, entregando... sabe aquele cara que faz o carreto, que carrega o caminhão, que entrega eletrodoméstico e faz essas coisas? Ou que trabalha na feira, ou que trabalha no mercado. Então ela é ativa fisicamente. Essa pessoa tem já uma condição de fazer mais vezes. É uma dona de casa que não para, cuida do filho, exatamente, vai, etc. É uma pessoa que é ativa fisicamente. Então essa eu posso falar, você pode vir, mas eu vou te trazer algumas referências. Vamos fazer uma semana assim, vamos ver a resposta. Ficou bem? Então vamos fazer 2 dias seguidos e um descansa.
Sentiu cansaço, sentiu fadiga muscular, tá dolorido, que às vezes acontece, é normal, você para e dá um intervalo. Daqui a pouco você consegue treinar todos os dias sem sobrecarregar. Isso que é o mais importante. E dentro do CrossFit, o que facilita é que é uma aula em grupo. E você tem ali o coach, o professor, né, a gente chama de coach, que está te vendo todos os dias e vai conseguir dosar melhor isso para você. A gente volta naquele primeiro assunto, na qual se você tiver alguém junto com você, te facilita A adesão. Né? E isso é muito forte no CrossFit, porque quem está lá dentro puxa alguém que conhece motiva o outro. E traz, vem cá, vamos treinar comigo, vamos fazer, eu tô gostando. E isso é um efeito que é bacana. Então a pessoa mesmo traz os amigos para treinar junto com a gente. E aí a gente tem que dosar essa pessoa que vai lá visitar. Então vou até te dar um exemplo. Esse final de semana, no sábado, eu estava lá numa das unidades, aí me chega um aluno, né, que já está fidelizado, ama a modalidade e quer trazer as pessoas que ele gosta para vir treinar. Falou, Kleber, é o seguinte, tá aqui, vou jogar na tua mão. Passa o treino para ele. Dentro do que nós estávamos fazendo, eu adaptei tudo para ele. Só que eu olhava para ele, o gesto motor, a expressão do esforço que ele estava fazendo e controlava se ia fazer mais ou não. E aí eu tive a resposta hoje. Perguntei, e aí, como que o nosso amigo Benjamin ficou? Pô, ficou bem, sem dor. A pessoa me printou, porque eu não tinha o telefone dele, né? A pessoa que levou. Eu fiquei feliz, porque ele adorou, ficou bem e não saiu quebrado. Você tem um cuidado que muitos não têm, né? Que você cuida de cada aluno, pelo que eu estou vendo. Até pelo que eu te conheço. Você tem uma preocupação. Porque a gente sabe que quando você está dentro de uma aula, e o que é muito bom, e que às vezes também é perigoso, é a motivação do grupo. Então, o bom do CrossFit, por ser uma aula em grupo, é motivador. Você está treinando, você treinar com a pessoa que você gosta diariamente, você frequenta o mesmo horário, você se conhece, está se vendo todo dia, e compartilhar aquele momento de sofrimento que é gostoso, né? Que a pessoa ela precisa daquele desafio, e o CrossFit traz muito isso, o desafio de você produzir uma sequência de movimentos, e aí essa variação de estímulos que faz com que a pessoa fique mais entretida na atividade física, que faz com que ela, quando a gente fala de se desafiar, é olhar que aquilo traz um certo assim, será que eu consigo? Será que eu consigo fazer isso? E aí a comparação indireta entre as pessoas que estão ali praticando também motiva. Então o CrossFit ele é uma atividade que tem como principal objetivo testar o teu condicionamento físico diariamente. Mas mais do que isso, acaba testando e condicionando o teu cérebro para superar desafios. E automaticamente você acaba levando isso para a sua vida pessoal do dia a dia. E esse é um ponto que a gente marca muito para as pessoas. E quando ela consegue identificar essa transferência do tipo, eu já estou mais treinada, eu suporto dentro do meu treinamento, então o meu treinamento me dá base, esse suporte psicológico, né? De você se esforçar um pouquinho mais, aguentar um pouquinho mais a dor que eu digo é a dor saudável, tá? Aquela parte o desconforto te traz uma resistência mental muito grande, que a atividade física em si, não só o CrossFit, produz. E quando você vai para o teu dia a dia, você encara ali com muito mais facilidade, porque você tem uma parte mental muito mais estruturada para suportar a dor do dia, o desconforto de você ter que encarar um problema na tua vida, fica tudo mais fácil, porque você já tem mentalmente isso automaticamente sua mente já entra naquela sala do desconforto e aquilo passa a ser normal para você. Você sabe lidar. E você não se abala tanto com aquele problema. E o tipo de treinamento como o CrossFit, você precisa ter quando você olha o treino do dia, você precisa o quê? Montar a sua estratégia. Isso que é interessante do CrossFit. Planejamento. É o planejamento. Então é assim, Sérgio, eu preciso fazer hoje 100 movimentos de um exercício específico. 100 movimentos? Mas tenho que fazer 100. Tem dia que é 100 de um movimento só. Como é que eu vou fazer? Bom, o meu condicionamento, eu me conheço, eu consigo fazer 10, paro um pouquinho, faço 10, paro um pouquinho, faço 10, e assim eu vou fazer com que eu me mantenha mais firme para tentar fazer no menor tempo.
Só que você está muito mais estruturado na questão de condicionamento que aquele exercício proporciona. Você tem um cardiovascular muito melhor do que eu. Então você não precisa fazer de 10 em 10. Você vai fazer de 20 em 20, ou você não vai parar. Então o teu desafio é você, dentro do que você percebe do teu corpo, do que você pode fazer o melhor. E aí quando você faz, ou porque você tem estímulos externos, que são as pessoas que estão ali te gritando, vai mais um, e quando a gente fala de superação, não é que você vai fazer algo que o teu corpo não aguente, que às vezes as pessoas falam assim, né? Você vai chegar no seu limite. Ninguém chega no seu limite. É impossível chegar no limite. Vou fazer 110% do que eu posso. Você quebrou. Você chegar no seu limite, você quebra. Você machuca. O limite está aqui, ó. Não é do físico, é da cabeça. Porque eu me bloqueio muito. E aí quando a pessoa faz e monta uma estratégia e percebe que de 10 em 10, quando chega ali no 70, no 80, ela precisa manter aquilo, porque ela está olhando no tempo. O tempo pra gente é a referência de tudo. Onde ela programou que ela vai descansar 30 segundos e vai se manter, ela precisa ter um mental muito forte para dentro do cansaço dela continuar fazendo aquilo. E é lógico, a gente ensina isso a acontecer. E se estiver fazendo de uma posição que não é o ideal, a gente chega do lado e fala, ó, respira um pouco mais, porque não é fazer a qualquer custo para fazer num menor tempo, porque o desafio se era fazer no menor tempo, não é a qualquer custo que se faz isso. Ou seja, você traçando um paralelo para a vida é sensacional. É sensacional, e aí você percebe que conseguiu fazer aquilo, e quando a gente monta os treinos, e aí tem aquilo que ela já passou um dia por uma experiência de uma parte de um treino, ela já tem a referência para quando for fazer o outro que tem alguma coisa parecida, ela já sabe que ela suporta daquele jeito. Então eu vou tentar suportar mais. Daria. No final ela repensa, né, naquilo que ela fez. Putz, eu fiz, terminei, mas eu vejo que os meus 30 segundos eu poderia ter diminuído. Na próxima eu vou fazer assim. Aí ela pegando tudo esse treinamento mental, que pelo que eu estou entendendo, antes de ser um treinamento físico, é um treinamento extremamente mental. Que é o que a gente busca dentro da atividade física. Por isso que o CrossFit hoje, ela tem esse poder de entreter melhor as pessoas, porque você vai lá com um propósito, fazer isso, fazer aquilo, ou aprender um gesto motor. Então, quando a pessoa entra no CrossFit, muitas vezes, por não ter essa referência, ela fala que eu preciso perder isso, queria ganhar mais isso. Quando ela entra e ela entende que quando ela vê uma pessoa fazer uma barra fixa, ela precisa passar por muitas aulas, ganhar força, aquilo é o desafio dela. Ela já muda, porque se ela melhorar aquele gesto motor, ela dentro dessa parte principal, que é a intensidade, ela consegue desenvolver melhor. Então ela quer melhorar aquele gesto motor, para que isso não atrapalhe ela a desenvolver num treino que todo mundo faz, mas como eu especifiquei dentro da sua categoria, ela consegue desenvolver melhor. E ali está o objetivo dela. Eu quero fazer isso no menor tempo. E aí nós temos alguns treinos que são benchmarks, que anualmente a gente faz para testar o condicionamento físico. A gente só testa quando a gente tem um resultado e compara com ele mesmo. Entendeu? E o dia a dia do treinamento de CrossFit é isso, você se comparar e puxar a referência das outras pessoas, uma referência indireta do condicionamento físico das pessoas, né? Quem faz CrossFit precisa fazer musculação também ou não? É assim, Sérgio, dentro do CrossFit a gente tem o treinamento de força. Acontece isso de forma natural. A pessoa ela começa a fazer o CrossFit, ela se apaixona por esses desafios diários. Ela, dentro da nossa periodização, temos os treinos de força, mas tem pessoas que gostam também da musculação. Como é que eu vou fazer isso? O que é a musculação para essa pessoa que está fazendo o CrossFit? É hipertrofia? Se é hipertrofia, então a gente tem que respeitar o procedimento e os protocolos para hipertrofia. Como é que eu concilio isso? Puxa, vamos então ver qual que é o teu objetivo principal. Você quer a musculação para fortalecer ou para hipertrofia? Dá para fazer os dois? Vamos trabalhar a tua agenda. Começa a semana com musculação, não com CrossFit,
termina fazendo musculação e dá os dias de Mas descanso. para aquela pessoa que não tem muito tempo, se ela só fizer o CrossFit, Da base. não Da precisa base. fazer musculação, tá? Não precisa, por quê? Porque dentro das variações de estímulos, a gente tem a força, a gente tem a flexibilidade, a gente tem a potência, tem a coordenação, que aí vem os movimentos mais técnicos. Então a pessoa não precisa fazer. Essa 1 hora, justamente, ela acaba sendo mais eficiente do que você entrar no tradicional. E eu não estou falando mal, hein? Porque eu pratico e eu dou aula de treinamento tradicional, que é a musculação, que é o treinamento de força. Ela sai ali muito mais com o corpo muito mais trabalhado e vai trazer mais benefícios do que você entrar numa academia onde que hoje em dia você não tem o suporte técnico adequado e não tem motivação para fazer e fazer bem feito. Então essa 1 hora ela é muito otimizada e você tem muito mais rendimento do que qualquer outra modalidade. Primeiro porque é uma aula em grupo, fica mais gostosa, você conhece as pessoas, conversa, interage. E dali você acaba arrastando para a tua vida pessoal. É engraçado. É engraçado isso que eu vou te falar, mas o pessoal da aula das 7h15 da manhã tem um grupo no WhatsApp. O das 8 da noite tem um grupo no WhatsApp. Que eles fazem o treino, conversam sobre o treino, como é que foi, brincam, interagem e leva isso para fora da vida. Então, o CrossFit acaba sendo... Estilo de vida. É um estilo de vida, né, meu? É um estilo de vida. Bom, não preciso nem falar se CrossFit, perguntar se CrossFit emagrece, pelo visto emagrece bem, né? Emagrece. Mas vamos lembrar que o emagrecimento existe vários fatores em conjuntos para poder isso acontecer. Tem que ter um acompanhamento. O acompanhamento nutricional. 70% do resultado físico. Não é acompanhamento do Instagram, é acompanhamento nutricional. Nutricional. Personalizado. Não é copy-paste. Aliás, nutrição, treinamento, preparação física, é tudo personalizado. Não existe copy-paste, certo? Sérgio, é assim, às vezes as pessoas vêm perguntar, o que você come? Eu quero fazer igual. Eu falo, ó, o que eu como serve para mim. Se você tiver alguém, um profissional da educação física, que vai te passar uma prescrição alimentar, cai fora. Que é o que mais tem. Por que eu falo cai mais fora? tem? Porque a gente não tá para isso. Eu conheço. Eu entendo, mas é muito mais aprofundado do que eu conheço. E para eu poder fazer isso, eu preciso ter passado por um estudo onde eu sei que os macronutrientes são importantes e quais são os principais para aquilo, para isso e aquilo outro. Então, cai fora dessa. A gente está tentando passar a mensagem para as pessoas que o cuidado com o corpo e da mente é uma atividade multidisciplinar. Mas tem que ser. Então tem que ter o preparador físico junto com o psicólogo, psiquiatra, Principalmente nutricionista, fisioterapeuta, muitas das vezes ortopedista. Inclusive a gente vai estar trazendo todo esse pessoal aqui para estar conversando com vocês. Se não for dessa forma, não funciona. Não funciona. E se funcionar, você deu sorte. Mas pode ter certeza que poderia ter sido melhor. E uma hora vai dar ruim. E 1 hora, acredite, não é sendo pessimista, mas pode dar ruim. E até um certo alerta. Aquele personal que prescreve alimentação Sai fora. ainda vem com os aditivos. Aí que sai mais fora ainda. Tô errado o que eu tô falando? Olha, sai mais fora ainda. Porque imagina só, esses aditivos, até suplementos, vai. Vamos pensar nesses aditivos. Você precisa ter uma receita para poder ir lá na farmácia e comprar. Às vezes vem pelo mercado paralelo. Às vezes. Você acredita que você vai comprar? Você acredita realmente que você vai ter o produto que você está comprando de forma paralela? O produto original? O produto que vai fazer o efeito? E como é que tem que ser tomado? Isso e aquilo? Meu irmão, sai fora. Não funciona assim. Você entendeu? Já conversou com um médico anestesista aqui, o Sérgio Lobo, que fez 20 e tantos Ironmans, tem 65 anos, e ele deu uma palhinha dos efeitos que as drogas causam, dos aditivos causam. Então, tem casos de pacientes dele com problemas seríssimos cardíacos, renais,
próprio suplemento, se não tiver um Tem critério, suplemento, exatamente. faz muito mal para os rins, fígado, Por enfim. quê? E não é o profissional da educação física que toma por mim que eu vou fazer isso pelo outro, porque, não funciona, Sérgio, não funciona. Cada corpo reage de uma forma diferente. Quando você é estudado no assunto, você vai fazer a coisa e prescrever da melhor forma possível. Por isso que nós, profissionais de educação física e nutricionistas, estamos assim, muito coligados. Eu preciso ter isso. Mas o nutricionista não prescreve treino e o preparador físico não prescreve alimentação. Primeiro que não pode. E segundo, que se a pessoa que está buscando isso de um profissional, se ela tiver o mínimo de consciência, ela vai perceber que tem alguma coisa errada aí. Você entendeu? Eu não posso dar... Eu não tenho... eu tenho experiência em nutrição porque eu já passei ao longo dessa minha vida profissional por muitos nutricionistas e mesmo assim eu não sou formado em nutrição pela experiência que eu passei pelos nutricionistas, certo? Então eu não sou a melhor pessoa e eu fujo disso. Você tem uma experiência sua. Minha que eu passei por... Que você sabe o que funciona, que funcionou, o que não funcionou. E existem, como atividade física, diversas formas de chegar a um objetivo. Na nutrição também é a mesma coisa. Então, não é que a minha experiência em ter vivido da nutrição para minha performance me traz respaldo para prescrever alguma coisa. Da mesma forma que a pessoa que praticou atividade física há um bom tempo não vai ter o olho clínico do profissional para poder determinar se isso é importante agora ou depois. Ela teve a experiência dela, que funcionou para ela, ponto. Hoje, você tem que buscar especialistas para tudo. Você não vai procurar uma pessoa que não é especialista quando você está falando da saúde, né? Você não vai procurar qualquer profissional para poder te ajudar se você tem um problema articular. Você vai o quê? No ortopedista. Vai me procurar porque você está com uma dor no joelho? Ele fala, eu tive minhas experiências com o meu joelho. Mas esse seu Kleber, joelho. como é que foi? Como é que seu médico? Você me indica infiltração? Olha, para mim funcionou, mas eu sei que infiltração tem diversos tipos de infiltração. Meu irmão é ortopedista. Graças a Deus eu tenho um ortopedista que me dá um suporte muito bom. Então já teve aluno que perguntou para mim assim, Kleber, infiltração funciona? Porque meu médico falou, funciona, para mim funcionou e eu não sei se para você vai funcionar. E tem as indicações, exatamente, as contraindicações que depende de cada pessoa. Então não adianta você me perguntar, se o médico falou que não, cara, respeita. Tá na dúvida? Procura outro. A mesma coisa do profissional da educação física. A gente tem que ter esse senso crítico para poder comparar as opiniões e ver se você se encaixa. Por isso que é importante você ter referências de profissionais. Não gostou do procedimento de um ou do outro? Vai buscar outro profissional, vai buscar. Você vai encaixar com um que bate com aquilo que você precisa. Te olha nos olhos e vê o que você quer, o que você precisa, te dá o suporte necessário e aí você vai encontrar a pessoa certa para poder fazer e fazer melhor. Resolver o problema, né? Resolver o sempre problema. É bom ter 2 ou 3 opiniões. E ali você tem que ser dúvida. aqui, ó. Se eu tô falando, vai e faz. Entendeu? E é assim que funciona. Mas o CrossFit é uma modalidade que promove uma preparação física muito boa. Dentro disso, entretém muito as pessoas e a gente tem um calendário de eventos ao longo do ano que o CrossFit promove, que faz as pessoas ir para frente, né? Faz bem para o físico, para a mente. Isso. Faz bem para a saúde. E a pessoa fica viciada. De um lado bom, né? Na good way, que nem diz o americano. Tá bom, para a gente encerrar, manda um recado pro pessoal. Dá a sua rede social já vai estar na tela para o pessoal que quer te procurar. E também esperamos contar com o Kleber para ele estar passando, ele vai fazer alguns vídeos para a gente, ensinando vocês como treinar de uma forma mais específica, mais didática. Um professor, professor Kleber. Então, professor Kleber, mande seu recado final para a gente. É assim, galera, a importância da atividade física para a tua longevidade, para você ter saúde é primordial.
procure pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade ou que tenham o mesmo propósito de entrar na atividade física. Procura aquilo que você gosta, então você tem que experimentar, entendeu? Eu falo muito do CrossFit porque eu trabalho muito com isso hoje, dou as minhas aulas particulares tanto de CrossFit, de levantamento de peso, de musculação, mas qualquer atividade física que você goste, funciona, tá? Então o importante é estar em movimento. Isso é o mais importante. O físico vai acontecer, mas procura o teu médico para poder saber os seus índices de referência, né? Procura um nutricionista para ajudar na tua alimentação, tanto para performar como para melhorar sua qualidade de vida, e busca o profissional que se encaixe melhor. Não gostou de um, vai para o outro, e assim você vai encontrar alguém, mas você precisa se movimentar. Procura a tua essência, o teu suporte dentro da atividade física que para a tua vida vai fazer diferença. É isso aí, Clebão. Valeu, irmão. Obrigado, Sérgio, pelo Obrigado. convite. Foi um prazer estar com você aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like se gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando começar uma atividade física, se movimentar. Até o Kleber está à disposição para responder dúvidas, ou entrar em contato com ele, para dar uma orientação de como começar, mostrar como é o CrossFit. Então, assim, conte com o Kleber, conte com a gente. Valeu e até a próxima.